Olá pessoal, eu sou a Marina e esse é o Letras na Rede. Nesta série de vídeos, estamos abordando as leituras obrigatórias da URGS do ano de 2021. Hoje vamos falar sobre O Espelho, o 10º conto do livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. Este conto ganha o subtítulo O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Nesse conto, o personagem principal, Jacobina, vai falar sobre a duplicidade da alma, ou seja, nós temos uma alma interna, que é a corriqueira, e nós temos uma alma externa. Essa alma externa, ela pode ser encontrada em coisas, objetos, ela pode ser encontrada em outras pessoas ou até mesmo na paisagem. Então, o espelho, ele vai servir para revelar essa alma externa. O Jacobina, ele é o personagem principal desse conto, né? E ele vai narrar no presente a sua história do passado. Então, quando ele tá no presente, ele é um homem de 45 anos, ele é provinciano, ele é capitalista, astuto, inteligente. O narrador chama ele até mesmo de Casmurro, daí faz a gente lembrar do livro Dom Casmurro, do próprio autor. Mas a característica principal do Jacobina é que ele não gosta de se posicionar. Ele faz reuniões com seus amigos, mas sempre se retrai, fica apenas observando e escutando. E nesse conto, O Espelho, vai ser justamente o dia em que ele vai contar uma história, que ele vai se posicionar sobre questões transcendentais. Os outros personagens da obra são poucos. Nós temos então esse Jacobina, nós temos a tia dele, que é a Dona Marcolina, que mora num sítio, e juntamente com o seu cunhado, é o irmão do Dr. Peçanha, e mora também com os escravos, e também nós temos os amigos do Jacobina, que durante o presente estão discutindo questões transcendentais. O narrador, na verdade, são os narradores. Nós temos dois narradores. Nós temos o em terceira, que é o que começa e o que termina o conto. E temos também o narrador em primeira pessoa, que é o próprio Jacobina, que vai contar essa história dele no passado. Qual é essa história, né? Sobre qual é o enredo desse conto? O narrador em terceira pessoa começa a falar sobre essa reunião de amigos que estão discutindo questões transcendentais, que são 4 amigos mais o Jacobina. Por que mais o Jacobina? Porque ele não está interagindo, ele está apenas olhando. E nessa noite, os amigos provocam o Jacobina para que ele se posicionasse, para que ele falasse. E ele diz, ok, hoje eu vou falar, mas eu não quero que ninguém diga que eu estou errado, que duvide da minha história, da minha teoria, porque eu a vivenciei, ela está correta. Então os amigos ficam ansiosos pela história e daí começa o narrador em primeira pessoa, que é o Jacobina. Dele fala que quando ele tinha 25 anos, ou seja, 20 anos antes, ele vinha de uma família bastante humilde e ele se tornou alferes. Alferes é equivalente ao segundo tenente, ou seja, ele não é o mais alto dessa hierarquia militar, mas também não é o mais baixo. Ele era motivo de orgulho da família. A mãe estava muito orgulhosa, os amigos ajudaram-o financeiramente para adquirir a farda, ou seja, essa vestimenta militar. Outros amigos ficaram com inveja, mas enfim, o Jacobina estava muito feliz. A tia dele, Dona Marcolina, convidou-o para fazer uma visita ao seu sítio e que levasse a farda. Ele foi ao sítio, levou seu pajem, que seria um ajudante. O pajem ficou somente um dia e já voltou. E já Jacobina teve uma trajetória nesse sítio. Acontece que lá ele percebe essa teoria da duplicidade da alma humana, como eu falei para vocês. Então nós temos essa alma interna, que é a alma que a gente conhece, mas essa alma externa, que está presente nas coisas, nos objetos, outras pessoas, antes dele se tornar alferes, estava nas coisas simples da vida, como no ar, no sol, nos olhos das moças. E quando ele se torna alferes, essa segunda alma dele, essa alma externa, ela pode ser encontrada na vaidade. Ou seja,
por tanto escutar elogios, cortesias por ter se tornado alferes, essa alma externa dele agora é a vaidade. A tia dele, Dona Marcolina, presenteou-o com um espelho que era peça de maior valor da casa dela, que antes ficava na sala, agora fica no quarto de Jacobina. Então é um espelho bastante antigo, bastante caro, ornamentado com ouro, e que agora ele tem em seu quarto. Acontece que a Dona Marcolina tem uma filha que ficou bastante doente e ela teve que sair às pressas do sítio com o seu cunhado para ajudar a sua filha. O Jacobina se encontra sozinho no sítio. Por que eu digo sozinho? Porque os escravos fugiram no mesmo dia e o Jacobina começa sua trajetória de solidão nesse sítio. Então ele decide ler clássicos, começar a escrever, se exercitar, mas nada adianta. Ele continua com tédio, até mesmo com medo. Então ele resolve se olhar pela primeira vez nesse espelho de presente. Ele se olha e vê a sua imagem borrada, fosca, nada nítida. Ele fica preocupado, né? E resolve colocar a farda. No momento que ele coloca a farda, ele se vê nitidamente, perfeitamente. E é quando ele comprova a sua teoria da duplicidade da alma, dessa alma externa. Então essa farda, ela vai representar essa vaidade desse novo cargo que ele tem, desse novo emprego. Acontece que a tia dele não volta tão cedo e todo dia ele coloca a farda e tira durante alguns momentos. Ele termina de narrar essa história e volta o narrador em terceira pessoa e fala, ó, Jacobina estava contando e saiu de fininho e foi embora. E assim acaba o conto. Bom, e quais são as referências à época que a gente tem? Temos o objeto principal, que é o espelho, que ele foi herdado pela Dona Marcolina. Ele veio junto com a família real em 1808. Então a gente situa no início do século XIX. E também nós temos os escravos, que a escravidão acabou no Brasil em 1878, então o conto ele se passa pelo século XIX. E as referências bibliográficas, elas estão presentes tanto pelo narrador de primeira pessoa, que é o Jacobina, tanto do narrador em terceira pessoa. Então nós temos referências a William Shakespeare, a Tomás Antônio Gonzaga, a poesia americana, a contos franceses de Charles Perrault. Também nós temos referências à mitologia grega com Narciso, sobre ele se apaixonar pela sua própria imagem, assim como Narciso fez. E também nós temos referências à Bíblia. Em 2019, no vestibular da URGS, caiu uma questão sobre o espelho e vamos fazê-la juntas, ela vai aparecer aqui do lado. Então é a questão número 30. Sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, assinale verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Jacobina, o casmurro cavalheiro, expõe aos eloquentes investigadores de coisas metafísicas sua teoria sobre as duas almas humanas. Perfeito. Segunda alternativa. O alferes, sozinho em casa, precisa despir-se da farda para ver-se nitidamente no espelho. Falso, porque ele precisa vestir-se, colocar a farda para se ver nitidamente no espelho. A terceira afirmação. A nomeação do alferes para a Guarda Nacional já era esperada por todos, uma vez que vinha de família nobre. Falsa, é de família pobre, é de família humilde. É o que Jacobina fala logo que ele começa a narrar em primeira pessoa. E a última afirmativa. A leitura do conto permite refletir sobre a vaidade, reconhecimento público e desigualdade social. Perfeito. Então, por isso, a sequência correta do preenchimento dos parênteses de cima para baixo é a alternativa A. Acertaram? Deixe nos comentários as suas dúvidas sobre o conto O Espelho e sobre a obra de Machado de Assis. No último vídeo da série, iremos responder as perguntas. Até mais! Não esqueça de conferir os outros vídeos da série e de seguir o Letras na Rede aqui no YouTube e também no Instagram, no Twitter e no Facebook, pelo @letrasnarede. Deixe nos comentários as suas dúvidas e perguntas sobre esse conto ou sobre a obra do Machado de Assis. Ao final da série sobre papéis avulsos, voltaremos para responder suas perguntas.